Eles não usavam uniformes. Lutavam nas sombras. Cada ato de coragem podia ser o último. Esta é a verdadeira história da resistência francesa. Eles não tinham tanques, nem exércitos, marchando em formação. Suas armas eram prensas de impressão em porões úmidos, rádios escondidos em sótãos e a coragem de dizer não quando o mundo inteiro parecia dizer sim à tirania. Em um país ocupado onde cada vizinho podia ser um informante e cada passo em falso significava morte, um grupo de cidadãos comuns decidiu que a liberdade valia qualquer preço. Esta é a guerra travada nas sombras, a história da resistência. Em maio de 1940, a França, uma das maiores potências militares do mundo, caiu em apenas 6 semanas. A Blitzkrieg alemã, a Guerra Relâmpago, foi devastadora. Para o povo francês, foi um choque, uma humilhação profunda. O país foi dividido em 2. O norte, incluindo Paris, ficou sob ocupação militar alemã direta. O sul se tornou a chamada Zona Livre, governada pelo regime colaboracionista de Vichy, liderado pelo Marechal Pétain, um herói da Primeira Guerra Mundial. Mas essa liberdade era uma ilusão. O governo de Vichy caçava ativamente opositores e colaborava com os nazistas, especialmente na perseguição aos judeus. Pelas ruas de Paris, soldados alemães tomavam cafés, enquanto cartazes de propaganda de Vichy prometiam ordem e trabalho. Mas, sob a superfície, a semente da rebelião já estava plantada. Pichações com a Cruz de Lorena, o símbolo da França livre, começaram a aparecer em muros, um pequeno, mas poderoso ato de desafio. A França estava de joelhos, mas não estava morta. Nascia a resistência. Mas quem eram esses resistentes? Se você imagina soldados de elite, está enganado. Eram pessoas como nós. Eram estudantes universitários que, em vez de irem às aulas, imprimiam jornais clandestinos como o Défense de la France para combater a propaganda nazista com a verdade. Eram operários que, em vez de produzirem para a máquina de guerra alemã, sabotavam secretamente as linhas de produção. Uma peça errada, aqui. Um parafuso solto ali. Eram agricultores que arriscavam suas vidas e as de suas famílias para esconder pilotos aliados abatidos em seus celeiros, guiando-os por rotas secretas para fora do país. Eram padres que usavam o púlpito para pregar a esperança e o sótão da igreja para esconder rádios e transmitir informações para Londres. Eram mães de família, professores, médicos, ferroviários. A resistência era um mosaico da sociedade francesa, unida por um único ideal, a liberdade. Cada um lutava com o que tinha, transformando suas vidas cotidianas em atos de guerra. As armas da clandestinidade não eram convencionais. A principal delas era a informação. Jornais clandestinos, impressos em condições precárias, circulavam de mão em mão, desmentindo as notícias oficiais e mantendo o espírito de luta aceso. Cada exemplar distribuído era uma pequena vitória contra a censura. Outra arma poderosa era o rádio. Escondidos, famílias inteiras se reuniam em silêncio para ouvir a Rádio Londres, a voz da França livre transmitida pela BBC. Mensagens codificadas eram enviadas para coordenar ações. Frases aparentemente inocentes como a saudação aos leões eram na verdade um chamado para a ação, um sinal para um grupo de sabotadores entrar em movimento. E a sabotagem era crucial. Linhas de trem que transportavam tropas e suprimentos alemães eram explodidas. Fábricas eram paralisadas. As redes de fuga, como a Rota Cometa, guiavam fugitivos e pilotos aliados através das montanhas perigosas dos Pirineus, até a segurança da Espanha. Cada ato, por menor que fosse, minava o poder do ocupante e mostrava que a França ainda lutava. Nessa guerra secreta, as mulheres desempenharam um papel absolutamente fundamental, muitas vezes subestimado. Aos olhos dos ocupantes nazistas, elas eram menos suspeitas. Um erro de cálculo que a resistência explorou com maestria. Elas eram as mensageiras perfeitas, pedalando por cidades e campos com mensagens vitais, escondidas em cestas de compras. Mas seu papel ia muito além. Mulheres carregavam explosivos em cestas de piquenique, operavam rádios e organizavam redes inteiras.
Lucy Abrac, uma professora de história, tornou-se uma lenda por sua audácia, organizando a espetacular fuga de seu marido, um líder da resistência, de uma prisão da Gestapo. Marie-Madeleine Fourcade liderou uma das maiores e mais importantes redes de espionagem da França, a Arca de Noé, fornecendo informações cruciais aos aliados. Elas não eram apenas ajudantes, eram líderes, estrategistas e combatentes na linha de frente da guerra nas sombras. Lutar na resistência significava viver com o medo constante. O preço da coragem era terrivelmente alto. A Gestapo e a milícia francesa, a polícia política de Vichy, eram brutais e eficientes. A traição estava em toda parte. Um vizinho, um conhecido, podia ser um informante. Ser capturado significava, quase certamente, tortura. A sede da Gestapo em Paris, na Rue de Sausais, tornou-se um lugar de terror indizível. Aqueles que sobreviviam aos interrogatórios eram deportados para campos de concentração ou executados. O Mont Valérien, uma fortaleza nos arredores de Paris, foi o local onde mais de 1000 resistentes foram fuzilados. A cada ação, a cada panfleto distribuído, a cada mensagem transmitida, o risco era total. Com a ajuda da polícia de Vichy, 75.000 judeus franceses foram presos e deportados para campos de extermínio. A luta pela liberdade exigia sacrifícios inimagináveis, e muitos pagaram o preço final. Após 4 longos anos de ocupação, a maré finalmente começou a virar. Em junho de 1944, os aliados desembarcaram na Normandia. Para a resistência, este era o sinal esperado. Eles intensificaram as sabotagens para atrapalhar os reforços alemães e forneceram inteligência vital para o avanço aliado. Em agosto de 1944, a resistência francesa liderou a insurreição de Paris. Barricadas foram erguidas nas ruas e os cidadãos parisienses, lado a lado com as forças da França Livre, lutaram para libertar sua capital, antes mesmo da chegada do exército aliado principal. A imagem de Charles de Gaulle descendo a Avenida Champs-Élysées em uma Paris livre é um dos momentos mais icônicos do século XX. A vitória veio, mas as cicatrizes permaneceram. As cenas de mulheres acusadas de colaboração tendo seus cabelos raspados em público mostraram a complexidade e a dor daquele período. O legado da resistência é um lembrete poderoso de que a liberdade é conquistada, não dada, e que a justiça e a memória andam de mãos dadas. A história da resistência francesa não é apenas sobre o passado, é sobre escolhas. A escolha entre segurança e princípio, entre obediência e consciência, entre submissão e luta. Cada um daqueles homens e mulheres fez uma escolha em circunstâncias extremas. Eles nos mostram que a coragem não é a ausência de medo, mas a ação apesar dele. Hoje, em um mundo diferente, ainda enfrentamos nossas próprias batalhas por verdade, justiça e liberdade. Você teria coragem? O que é resistir hoje? A história deles nos convida a refletir. Esta é uma história de coragem escondida, uma de muitas que merecem ser contadas. Inscreva-se no nosso canal para descobrir mais sobre os heróis anônimos que mudaram o curso da história. Deixe seu like se essa história te inspirou. Gostaria de agradecer a todos os arquivos históricos e famílias que preservam a memória desses heróis. Seus nomes e rostos nos lembram do preço da liberdade. Obrigado por assistir.